Olá, boa tarde a todo mundo que está aqui. Um prazer enorme. Teremos uma convidada super especial. Já já ela já vai estar chegando. Eu sou Daniela Drummond, idealizadora da 21 Conecta. Sou formada em administração e direito. Sou mãe e tenho uma criança com síndrome de Down, que é o Theo. E desde que o Theo nasceu, eu tenho me dedicado boa parte do meu tempo. A Daphne já está chegando. Eu tenho me dedicado aos projetos na Síndrome de Down. E há 2 semanas nós lançamos oficialmente a plataforma da 21 Conecta. É uma plataforma para conectar famílias e os profissionais, instituições e toda a comunidade na Síndrome de Down, que é a trissomia do 21. E nesse momento de distanciamento social, para interagir com as famílias e levar um pouquinho do nosso calor humano a cada uma que está em casa, nesse momento de tantos desafios entre distanciamento de terapias e tempo integral com os nossos filhos em casa. E Daphne, gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje. Daphne, seja muito bem-vinda. É sempre uma honra ter a Daphne conosco. Daphne foi transformadora na minha vida, eu preciso sempre salientar isso. Eu a conheci em Recife, no Congresso de Síndrome de Down, quando meu filho ainda tinha 8 meses, e foi transformador, realmente. A partir de então, eu não me desconectei da Daphne, ela sempre me inspirando em cada dia ser melhor e como aproveitar bem o meu tempo com o meu filho. Seja muito bem-vinda, Daphne. Nossa, fácil falar depois dessa apresentação, né? Fiquei super emocionada, muito obrigada mesmo. É um prazer falar com pessoas que falam de coração para coração e eu acho que isso faz com que a gente se conecte. Você tem esse nome do Conecta justamente por conta disso. Acho que seu coração é conectado com as outras pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Daphne. E hoje o assunto, a gente está direcionado aos bebês, como brincar com os bebês. Daphne já vai trazer vários assuntos específicos aos bebês, qual a melhor postura, qual o melhor brinquedo. Se a gente brincar, a gente já estimula os nossos filhos, como que realmente é isso, da teoria à prática. E as famílias que quiserem trazer perguntas, dúvidas, momentos também de situação mais delicada, a gente está aqui de ouvidos e eu vou estar acompanhando a live e a gente vai interagindo e trazendo essas perguntas para a Daphne. Daphne, então, a gente pode começar sobre como brincar com o movimento dos bebês. O que você quiser começar, qual o melhor brinquedo, questão de postura, o que você tiver de material aí para nos apresentar e a gente está aqui para aproveitar esse momento com você. Perfeito. Eu acho que a gente podia começar respondendo aquelas perguntas que a gente colocou como uma provocação até no folder, né, para chamar o pessoal para a nossa live. Você poderia ir lendo as perguntas para a gente começar, a gente responde essas perguntas e daí depois a gente abre o que o pessoal tiver de dúvida e daí eu trouxe aqui uns materiais também bem acessíveis que a gente tem em casa, assim, para a gente poder fazer a adaptação, assim, e estimular de uma maneira divertida e leve. Sensacional. Então, como brincar com os bebês? Os bebês, a gente acha às vezes, né, que os bebês eles não conseguem brincar. Daí fala, nossa, mas bebê, né, só vai se acostumar só tem o hábito de comer, de dormir. Será que o bebê brinca, né? Será que a gente consegue brincar com os bebês? E sim, os bebês são naturalmente brincantes. Eles brincam muito com o movimento do corpo. Então, por isso que a gente colocou, né, como o título da live, bora brincar os movimentos dos bebês. Porque o primeiro brincar do bebê é o brincar com o movimento. Por isso que é tão importante que a gente, por exemplo, estimule com que esse bebê pegue o pé e traga pertinho dele. Se eu peguei o meu pé, eu fiz uma
uma ativação da musculatura abdominal que vai me ajudar a sentar e eu descobrir onde eu termino, que é uma informação muito legal para os bebês, porque daí eles vão ter planejamento sobre esse movimento. Se eu não pego o meu pé, a gente fica com um corpo muito grande e que eu não sei onde termina. Então, eu não tenho planejamento de movimento com esse corpo. Se eu sei onde ele termina, se eu integro a minha mão com os meus pés, eu consigo planejar melhor esse movimento. Tem uma coisa que a gente já pode começar, olha, para deixar já registrado. Por exemplo, essas botinhas aqui, tá vendo? São botinhas de feltro, né? De tecido. E esse daqui ó, é um bichinho com um barulhinho dentro. E aí a gente vai pôr aqui com velcro. Poxa, mas esse daqui é caro, esse daqui eu não sei fazer direito e tal, eu não tenho tanta habilidade. Não tem problema, o que, que a gente pode pegar? Uma meia que já é do nosso bebê, e aqui, ó, é um nariz de palhaço e um guiso dentro. Legal. Ele faz um barulhinho. Então, se a gente coloca no pé do bebê, ele vai mexer e vai fazer barulho. Ele vai querer mexer mais esse pé. Isso não só a gente vê na prática, mas isso tem em artigos científicos. Então, essas informações que a gente vai trazer hoje para a estimulação dos bebês, tem tanto a experiência clínica, da prática no atendimento dos bebês, mas também tudo que eu for falar aqui está escrito em artigo científico. A gente tem um embasamento teórico muito grande. Esse tipo de estimulação no pé do bebê, a gente tem provado de que o bebê aumenta em até 40% os movimentos que ele faz. Então, se a gente coloca essa meinha que, além de tudo, é vermelho e a gente tem receptores visuais em maior quantidade para a cor vermelha. Por isso que o bebê, às vezes, quando a gente está ou com um batom vermelho ou com a unha vermelha, o bebê fica meio vidrado, assim, né? Porque ele recebe essa informação de uma maneira muito mais estimulante. Então, a gente colocando o nariz de palhaço vermelho e tendo o barulhinho quando balança, ele vai querer mexer muito mais esse pezinho. O legal é a gente colocar uma meia de cada vez, tá bom? Não colocar as duas meias ao mesmo tempo. É legal colocar em um pé, o bebê vai brincar, vai tentar tirar, daí a gente pode fazer aquela brincadeira de deixar a meia na metade do pé, e aí o bebê querer tirar o resto, né? Porque já tá aquele chapéuzinho da meia para eu puxar e tal. Então, tudo isso, e o bebê fica ali tentando durante muito tempo. Cada vez que ele tenta, a gente trabalha a persistência do bebê. Se ele persiste, se ele insiste naquele movimento, a gente já está trabalhando também o emocional do bebê, para ele ser um cara persistente, uma menina persistente, né? Então, só dele ficar tentando fazer as coisas, a gente já está trabalhando a persistência também. Sensacional. Eu fiquei muito feliz que eu vivenciei tudo isso quando meu filho era bebê. É muito gostoso reviver tudo isso. E qual a melhor postura? Qual o melhor brinquedo? Não sei se você já falou disso aí também. Não, mas a gente pode voltar, não tem problema. O melhor brinquedo é o brinquedo que o bebê vai ter de acordo com a postura também. A gente pode até colocar esses dois, encaixando essas duas perguntas. A melhor postura é sempre a postura variada. A gente nunca vai deixar um bebê, por exemplo, ele tá de bruços, né, de barriguinha para baixo, durante muito tempo até ele chorar. É legal que ele memorize aquela postura de uma maneira legal, que ele queira voltar para aquela postura, porque ele sabe que ele não precisou chegar no desespero, que ele não precisou chorar para alguém tirá-lo da postura. Então, às vezes, o bebezinho tá de barriguinha para baixo e ele não curte muito, por quê? A nossa cabeça, quando a gente é bebê, ela é mais desproporcional do corpo, tanto que a gente vai aumentando e a proporção a gente vai esticando, né, o ser humano. No comecinho é meio achatadinho e a cabeça é quase 33% do nosso corpo. Então o peso é muito grande. Quando a gente coloca de barriga para baixo, a cabeça fica muito pesada. Então o que, que a gente vai fazer? A gente pode colocar um rolinho debaixo do peito do bebê. A gente pode só descansar a nossa mão no bumbum do bebê, porque a hora que a gente coloca a mão no bumbum do bebê, ele entende que o peso dele tem que ir para o bumbum. E aí a cabeça ergue. Então ele de barriguinha para baixo, coloco a minha mão no bumbum. Deixa eu pegar uma boneca aqui para ficar mais fácil. Jorginho, Clarinha, pega uma boneca aqui para mamãe, por gentileza.
Tem um monte de boneca aqui porque elas estavam de plateia Acessórios. dos todos os meus filhos. Os acessórios em casa. Eles são super legais. Eles estão todas aqui de plateia, então. Tem uma de pano. Perfeito, essa tá ótima. Fala que eu tô mandando um beijo pra eles. Eu sou fã deles. Para vocês, viu? Eles são coraçõezinhos. Então, quando a gente está com o bebê de barriga para baixo e a cabeça é muito pesada, o que a gente pode fazer? Só descansar a nossa mão aqui no quadril do bebê. Ele vai fazer isso, porque daí ele vai entender, a gente vai direcionar o peso para o quadril. E aí ele consegue sim esticar aqui. No começo, se a gente precisar, a gente pode colocar as nossas mãos no cotovelo do bebê para ajudar que ele se interesse visualmente, que ele consiga ter curiosidade por aquele ambiente nessa postura. Então, no início, se a gente precisar segurar o cotovelo do bebê esticado, é legal também, porque daí ele se acostuma visualmente, ele vai gostar do que ele viu, ele vai querer manter a postura. De início, eu colocar na postura e não chamar atenção para o ambiente, não colocar um brinquedo conhecido, sempre que a gente colocar uma postura que é nova, colocar um brinquedo que é antigo. Porque daí algo ali ele já conhece e aí ele já acalma o coraçãozinho que já tem alguma coisa que ele domina. Então o desafio fica muito mais fácil de ser atingido. Se a gente coloca um brinquedo novo, uma postura nova, fica muita coisa. E o bebê pode não achar que ele vai conseguir fazer esse desafio tão grande. Daí aquilo se tornar uma memória não tão boa. E daí ele não vai querer ficar na postura. Tá bom? São questões tão sensíveis, né? Que a gente leigo, talvez a gente nem passa, nem se percebe, né? Diante desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E que a gente faz sempre achando que é o melhor. Porque, óbvio, a gente vai falar assim, já que eu vou colocar ele de barriga para baixo, eu vou colocar um brinquedo novo para chamar atenção. Só que quando a gente coloca uma postura nova e um brinquedo novo, fica muito, né? Então, a gente, às vezes, colocar um brinquedo que a criança já conhece, a gente traz para uma situação de conforto, porém desafiadora só por conta da postura. O brinquedo ele já conhece. E aí a gente consegue apresentar de uma maneira mais gentil, mais tranquila. E não como um furacão, né? Às vezes a gente quer mudar tudo e aí esse furacão o bebê não aceita e aí começa a resistir àquela postura. Ótimo, Daphne. Incrível tudo isso. E você já falou, começou a falar sobre a postura. Se você acho que convém complementar e... É legal. A postura é legal que a gente também coloque posturas diferentes. Então, por exemplo, eu já sei que o meu bebê está sentando de uma maneira super bonitinha com o brinquedo na frente, então vamos subir um pouquinho esse brinquedo e às vezes a gente coloca uma almofada e o brinquedo um pouquinho mais alto. A gente aumentar a altura do brinquedo, a gente aumenta a extensão das costas do bebê. Então, se eu dou um brinquedo para ele no chão, eu falo para ele, através do brinquedo e da altura que eu estou oferecendo, para ele ficar curvado, porque o brinquedo está no chão. Se eu elevo o brinquedo, eu elevo também a minha extensão das costas. Eu não tenho como dar um comando verbal para o bebê. Estica as costas, mas eu tenho como oferecer a oportunidade pelo ambiente. Então, com o bebê, a oportunidade vai vir pelo que a gente for oferecer no ambiente, como intenção de movimento, e não como o meu comando verbal. Então, a gente precisa estudar bastante o ambiente para ele ser um ambiente que estimule esse bebê. Se o meu brinquedo está no chão, o que será que eu estou dizendo? Para ele focar no chão. Se o meu brinquedo está em cima de uma almofada, ou eu adoro aqueles banquinhos que as crianças usam para subir para escovar o dente na pia, que é só um degrauzinho, sabe? Aquele banquinho é excelente, a altura é muito boa. Então, colocar, por exemplo, o brinquedo em cima daquele banquinho. Nossa, a gente já tem uma outra postura. Eu já olho aquele ambiente de um outro jeito. E eu não coloquei a mão no bebê. Eu simplesmente coloquei o brinquedo em uma outra altura. A gente varia a altura dos brinquedos, a gente varia a qualidade da postura. A postura também vai ser influenciada principalmente pelo que eu estou oferecendo como incentivo para a manutenção dessa postura. Se eu estou colocando no chão, bebê no chão. Se eu estou colocando no alto, bebê mais esticado. Sentamos e tal, você vai vendo que o bebê vai cansando, né? Porque demanda muita força, demanda muita concentração, a gente ficar de pé, ficar sentadinho, esticado e tal. Daqui a pouco, coloco ele deitado.
Aí ele vai rolar um pouquinho, vai tentar arrastar, vai tentar pegar o brinquedo. Aí, você viu que ele já está querendo levantar de novo? Voltamos para sentar. É legal a gente ser sensível a essas mudanças de postura que vão deixar com que o momento de brincar a gente alongue. Às vezes a gente comete o erro de falar assim, a gente vai ficar 20 minutos fazendo isso. Talvez a gente fique 5 e os outros 5 a gente tenha que deitar um pouquinho, daqui a pouco senta mais um pouco, mas que a gente crie memórias boas. Não importa o tempo que essa criança está sentada, mas o quanto ela está gostando de ficar sentada. É o tempo que ela está feliz sentada que ela vai memorizar. Então, se ela está feliz sentada por 8, 12 minutos, não tem problema que não chegou nos 20 minutos, por exemplo, que eu estava imaginando. Mas foram 8, 12 minutos que ela ficou feliz, que ela curtiu, que ela tentou encaixar o brinquedo. Então, tudo isso é muito bacana. A gente também, uma outra coisa, se eu estiver falando muito, você fala, viu, Dani? Você me corta. Tá maravilhoso, segue. Eu falo muito, você fala, eu me inspiro o tempo inteiro, eu me inspiro. Tem uma coisa também que eu acho que dá uma total diferença no ambiente de brincar da criança, quando a família coloca os brinquedos dentro de caixas. Então, a caixa organizadora, por exemplo, aquela caixa de plástico duro, ou às vezes uma caixa de sapato com a tampa, ou um Tupperware, né? Um pote de plástico que a gente está acostumado a usar, coisas que a gente coloque algo dentro, só da criança impulsionar para frente para tentar abrir, a gente também já ajudou muito atenção, concentração e intenção. Então, essas 3 coisas, né, esses 3 quesitos são super importantes. Atenção, concentração e intenção. Eu quero chegar para esse meu brinquedo. E do momento que eu quero abrir a tampa, do momento que eu quero subir para escalar essa caixa para ver o que tem dentro, eu coloco esse bebê numa situação de impulso. E esse impulso é que vai impulsionar, por exemplo, o gato, o de pé, o arrastar, né? Então, todo esse impulso a gente vai fazer também com diferença de altura do brinquedo. A gente colocar os brinquedos todos no chão, é muito importante que a gente memorize isso. Coloquei tudo no chão, eu estou chamando para o chão. Eu coloquei em altura, eu estou estimulando, impulsionando para diferentes alturas. Uhum. E como que funciona essa questão? Isso é uma pergunta minha, assim, porque eu vejo muitas famílias brincando com muitas coisas ao mesmo tempo. Aí a criança pega uma coisa, pega um brinquedo, depois pega outro e não mantém o tipo de atenção ou um pouquinho, uma tentativa prolongada. E o que você orienta assim, para as famílias dentro de casa, principalmente nesse momento de, né, de 100% em casa? A gente tem que ter muita estratégia na manga, né? Vira um caos de brinquedos no chão e por aí vai. Tá super certo. Eu deixei aqui algumas coisas. Eu gosto muito de colocar dentro de malinha com zíper. Então, os brinquedos também, qualquer brinquedo, pode ser um brinquedo antigo. Eu tenho uma necessaire, tenho uma malinha com zíper, tenho o potinho com tampa, coloco o brinquedo nesse potinho, coloco o brinquedo nessa necessaire com zíper e tal. Tudo isso vai fazer diferença, tanto para concentração, como para a criança também entender que eu acabei de brincar, eu vou guardar. Isso me ajuda muito em relação à memória, porque daí eu tenho começo, meio e fim de atividade. Se eu começo e não vou terminando, é como se eu não conseguisse memorizar aquela atividade como um todo. Então é super importante. A gente brincou com as bonecas. Então agora a gente vai colocá-las aqui porque a gente vai brincar de jogo de botão. A gente vai brincar com o livrinho. Então vamos guardar o jogo de botão, bota lá. Agora vamos brincar com o livrinho. Isso da gente finalizar uma atividade para iniciar outra, a gente está fazendo também a construção de pré-requisitos, por exemplo, para alfabetização, para a criança poder ter também estratégias de atenção e concentração na sala de aula, quando ela tem várias crianças ao redor, e é interessante que ela consiga se concentrar e atentar à atividade. Então, tudo isso a gente pode começar a trabalhar com o bebê desde o bebezinho que está aprendendo a sentar.
Ele sentou, eu já começo a encaixar. No que eu encaixo, eu já dou começo, meio e fim da atividade. A palminha no final. Uai, que legal! Agora vamos fazer de novo? O que você quer fazer? O bebê vai olhar para onde ele quer. Essa questão da autonomia da escolha do brinquedo também, se você viu que ele olhou para algum brinquedo mais do que para o outro, se ele fica feliz mais para um brinquedo do que para o outro, todos esses sinais são muito importantes. Porque frente a um desafio do bebê, por exemplo, no início de ficar sentado, no início da marcha, é legal que a gente tenha essas informações. Que brinquedo que é o preferido, né? O que ele gosta de fazer para poder engajar mais em um desafio motor que está vindo. Então, esses sinais do brincar, esses sinais dos brinquedos, são muito importantes para que a gente consiga usar isso a favor do desenvolvimento do bebê. E para a organização do ambiente, a gente está organizando memória e estamos organizando o jeito de absorver a informação. Se eu organizo brincar, eu organizo a minha memória, eu organizo como eu aprendo. Então, tudo isso é super importante. Uma mãe compartilhou que ela tem trigêmeos. E na casa dela isso é super difícil. Cada um tem um ritmo diferente. É interessante, quando a gente tem... Eu já atendi alguns trigêmeos e muitos gêmeos, né? Porque os gêmeos, eu acho que é mais comum da gente atender. Trigêmeos eu atendi alguns. E era super interessante que a gente colocava, por exemplo, aqueles quadrados de EVA, talvez colocar quadrados de EVAs de cores diferentes. Então, se tem a possibilidade de colocar ou o cobertorzinho que as crianças usam, colocar os 3 cobertores e aqueles terem os espaços de brincar. Então, você quer brincar com isso? O seu espaço é esse, o espaço do irmão é esse, o espaço da irmãzinha é esse. Através do limite do tapete de EVA, do cobertorzinho, de um TNT, o que tiver ali para delimitar visualmente o espaço, eu também dou o limite, por exemplo, para a criança saber do sim e do não. Tem muitas famílias que me perguntam assim, mas como que a gente ensina o não para a criança? Ensinando diferente. Então, quando a criança tem um limite, quando a criança sente que são 2 coisas diferentes, né, que tem um limite geográfico ali, a criança começa a aprender o sim e o não. De novo, não é a gente falando, né? Por exemplo, se eu falar para vocês agora, não pensem num elefante rosa. Todo mundo pensa. Já pensou? E eu falei não, porque o não inicial, o não para o nosso corpo é um sinal de alerta, não é um sinal de negativa. Então, quando a gente fala não para uma criança, a gente pode aumentar a atenção, mas não que ela vai entender que não é para fazer. Então, o não é para fazer, a gente coloca no ambiente também. Olha quanta coisa que o ambiente pode oferecer, né? Quantas oportunidades que o ambiente pode oferecer para os nossos pequenos. Trabalhar o sim e o não no limite geográfico é super interessante. Daphne, sensacional. Vou fazer um comentário aqui, que uma profissional terapeuta ocupacional, ela está questionando por que você, na condição de fisioterapeuta, está trazendo o brincar. E na abertura da live, quem esteve presente, não sei se ouviu, né? A Daphne é fisioterapeuta pediátrica, especialista no brincar. Ela é consultora do brincar. E quem conhece Daphne sabe do que estamos falando, né? Qual que é a experiência e qual que é a história dela no brincar. E eu adoro explicar essa história, porque eu acho que tem também essa curiosidade de sempre achar, né, numa visão muito primitiva, de que a fisioterapia é algo chato e que na fisioterapia o bebê não brinca. Algo que eu estudei no mestrado, no doutorado e no pós-doc é que a única forma da criança se expressar é através do brincar. Quem trabalha com criança, brinca. Então eu brinco porque eu trabalho com criança. Os monitores de festas brincam porque eles trabalham com criança. A fono brinca porque ela trabalha com criança. A psicóloga brinca porque ela trabalha com criança. O brincar não é do profissional, o brincar é da criança. Eu costumo falar que a criança brinca 24 horas por dia. E a gente se coloca no brincar da criança, mas a criança está brincando 24 horas por dia. Eu só consigo atingir a criança, eu só consigo entrar no universo da criança através da brincadeira. Então, não sou eu que brinco, mas são todos que devem e podem brincar com a criança, porque só assim a gente vai conseguir atingi-las. E para a gente ser humana, a gente tem que
ter sido criança. E para a gente ser criança, a gente tem que saber brincar, né? Então, brincar o dia inteiro, né? A gente quanto adulto, a gente quanto criança. Diferença, não tem diferença alguma, né? E Exatamente. sobre o brincar. O brincar já estimula, o brincar livre também estimula, que isso foi uma pergunta também de uma família. Exato, nossa, perfeito. O brincar, ele é a forma que a gente tem de atingir a criança. E através do brincar é que eu vou conseguir estimular. A criança só fica com a memória e o aprendizado aberto se ela está com uma atividade onde ela está participando. E a criança participa através do brincar. Então, é no brincar, sim, que a gente vai conseguir estimular a criança. Mas se eu só estou brincando. Só estar brincando é estar estimulando. E principalmente, quando a gente fala do brincar, o brincar ele tem que ser livre. Então, por exemplo, a criança escolheu o brinquedo, poxa, ela está brincando. A criança, quando eu escolho o brinquedo, ela está realizando uma atividade. Então, fica muito interessante quando a criança escolhe do que ela quer brincar. Aí sim a gente chama de brincar livre. Quando ela coloca a escolha em primeiro lugar, aí sim a gente pode chamar de brincar livre. A grande diferença entre brincar e atividade é a escolha da criança. A criança escolheu, ela está brincando. Eu coloquei essa atividade para a criança, é uma atividade, não é uma brincadeira. Uhum. Daphne, numa família que acompanha, a criança tem síndrome de Down e autismo. Como que você pode falar para nos aprendermos mais ainda sobre isso? Super interessante a pergunta, e a gente tem visto, né, muitas crianças que têm alguns comportamentos de TEA, né, do transtorno do espectro autista, e tem muitas questões também que a gente tem notado que talvez sejam por uma falha de comunicação, né, de uma falha de interação com essa criança. E daí, às vezes, ela tem um comportamento, mas o diagnóstico ele não fecha como autismo. Mesmo com essas crianças, ou com as crianças que já têm o comportamento fechado, ou que já têm o diagnóstico fechado de TEA, é interessante sempre as pistas visuais. A gente tem notado cada vez mais que a questão do autismo tem muitos quesitos relacionados à memória do movimento, ao planejamento e à intenção, que é tudo que vai dar uma performance motora muito legal para os bebês e para as crianças. Então você percebe que há uma repetição um pouco maior, talvez por uma falta de replanejar o movimento. É legal que a gente dê algo diferente numa brincadeira já conhecida. Então, a criança gosta muito de brincar de carrinho. Daqui a pouco eu coloco um túnel. Mas aí eu fico naquele túnel, até que a criança tenha um conforto emocional para entender, para interagir com aquele túnel num brincar que ela adora, que é o brincar de carrinho. De não ficar, por exemplo, na roda do carrinho, mas para a gente dar outra função para o carrinho. Duas coisas que eu percebo que funcionam muito, que engajam muito a criança no brincar. A questão visual, então eu trabalho muito com a estimulação visual. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, o circuito visual. E a questão da música. A música dá para a criança uma função muito importante. Tem dois pesquisadores, o Steven Pinker, e dentro da equipe dele, ele faz, né, tem um grupo de estudos em Harvard, e ele fala que a música, é legal a gente pegar o sobrenome dele, que é Pinker, e lembrar de pinicar. A música pinica o cérebro. E aí ele fala que a gente tem partes do cérebro onde tem piscas, e esses piscas, eles estão um pouquinho mais acesos do que o outro. A hora que você coloca uma música para tocar, todas as regiões do cérebro acendem como um pisca de Natal. E isso ele escreve dentro de um artigo científico. É lindo de ver, é encantador, assim, de ler isso na parte científica. Ele fala que é como se aquele cérebro piscasse como uma árvore de Natal. Então, a música atinge realmente todas as partes do cérebro. E isso ajuda muito a integrar no planejamento, na performance, né, em tudo que a gente espera que aquela criança tenha para participar, que tenha de recurso para participar. As questões visuais que eu falo é, por exemplo, a gente colocar, olha, aqui é um pedaço de EVA, né, um emborrachado, ele tem uma textura mais diferenciada, que é como se fosse um pelinho. Aí eu coloquei, que é como para a gente atingir, é um ursinho, então para a gente ter o link, é um pelinho como o do urso, por exemplo, e aqui tem duas pegadas.
Então, por exemplo, uma criança que eu quero que ela se posicione ali para a gente jogar uma bola, para eu fazer com que ela preste mais atenção, por exemplo, e tenha uma concentração maior ao arremesso da bola, eu posso colocar isso no chão. Eu colocando isso no chão, a criança se posiciona, porque, de novo, o ambiente pode me dar muitas informações, não só a questão vocal, mas tem muitas informações sensoriais, e uma dessas muito potentes é a visual. Se eu coloco esse tapetinho visual, a criança pode se posicionar ali e eu ajudo na atenção e na concentração. Muitas vezes, quando a gente trabalha com as crianças com TEA, a gente percebe que o ambiente faz toda a diferença. E isso fica muito intenso na criança com TEA, mas na verdade o ambiente faz toda a diferença para qualquer criança. Por isso que é legal que a gente saiba dessas estratégias, que a gente saiba desses recursos, porque quando a gente fala da hashtag o brincar nos faz iguais, quando eu coloco um ambiente que pode ter, né, um acesso maior para uma criança com autismo, eu também torno esse acesso para qualquer outra criança. E isso vai fazer com que eles brinquem juntos. Então, a gente colocar esse ambiente com recursos acessíveis a todas as crianças, é eu colocar também o brincar como algo acessível para que todos brinquem juntos. Essa mãe, a Andresa, ela comentou que a criança dela não tem muito interesse aos brinquedos, ao brincar, ele não toma iniciativa de brincar sozinho. Uhum. Qual que é a idade dele, Andressa, por gentileza? Ele tem, se não me engano, ele tem em torno de 8 anos. 8 anos. É legal que a gente tenha, por exemplo, algumas pistas sobre quais são, aquilo que a gente estava falando, de identificar quais são as brincadeiras preferidas. Então, às vezes, assim, meu filho não brinca. Ah, mas ele gosta, por exemplo, de alguma música? Ah, sempre que toca tal música, ele fica com 4 anos. Ele fica prestando atenção em tal música. Ou ele gosta, por exemplo, de determinado desenho na televisão. A gente pode usar esses recursos para conseguir colocar um motor junto com esse interesse que tenha, talvez por uma música, por uma cor, que apareça em algo que é mais passivo. Os pais falam às vezes, né, as famílias, poxa, o tablet, né, ele fica tão concentrado e atento e às vezes no brinquedo não. Por que não usar a informação que a gente tem pelo tablet num brincar que é motor e num brincar que a criança vai ter que participar mais e não ser tão passiva? Por exemplo, eu separei aqui esse brinquedo, ele traz... Peraí, vou só organizar aqui para mostrar para vocês. É uma pasta transparente, né? Essas pastas que a gente guarda papéis e tal. E aqui é um desenho de uma casa. Aqui tem velcro, tá vendo? Para que a gente desse mais significado para isso, daí falar, nossa, mas uma casa, uma pasta, né? Como que eu dou um significado super forte para isso? Eu dou um significado super forte para isso quando, por exemplo, eu imprimo a família das crianças em fotinhos e aí eu coloco aqui. Então, do momento que a criança começa a colocar o rosto do papai, o rosto da mamãe, da irmã e dele... Aí a gente coloca, a criança vai querer tirar, foi passear, foi trabalhar, voltou. Tem um significado muito grande. De novo, a gente está trabalhando com uma pista visual que é super importante e com algo cognitivo, com algo emocional que tem um valor afetivo muito legal e muito intenso. Então, quando a criança coloca isso no brinquedo, então, por exemplo, ele gosta muito da galinha pintadinha, né? Ou como que era, que os meus pequenos estão falando muito agora, no lagartixo, né? Que tem o lagartixo e tal, que são 3, o PJ Masks. Então, que são 3 super-heróis, a gente pode colocá-los aqui, a gente pode colocar a família, pode colocar os personagens, e isso vai fazer com que eles tenham uma memória que foi criado passivamente, mas que a gente só vai conseguir interagir através do movimento. Então, eu vou ter que puxar, vai ter o barulhinho do velcro, que é super importante, então a gente também tem uma resposta auditiva quando eu puxo, e aí, à medida que eu for puxando, eu vou também fazendo com que essa criança interaja. Como que eu posso, por exemplo, aumentar o grau de dificuldade dessa mesma maneira? Eu coloquei aqui uma praia, e daí a gente botou, então, deitado. Quando eu coloco que a praia está deitada, o meu velcro, então, vai ficar assim de pé. E aí ele vai ter uma maior superfície de contato. Então, é mais difícil de eu tirar. A hora que eu for puxar, eu vou ter que fazer mais força para tirar.
Então, eu aumentei o grau de dificuldade, mas de um jeito super simples. Eu só troquei a sulfite atrás com o desenho. Que a gente, não, mas eu não tenho impressora. Eu posso desenhar, desenha alguma coisa, né, uma casinha, ou depois um monte de arvorezinhas, uma floresta que também não tem grande dificuldade do desenho e tal. E daí a gente coloca de pé, o velcro deitado, e aqui de pé, porque daí a superfície de contato é bem pequenininha. E depois eu trabalho deitado, que a superfície de contato é maior. E daí eu consigo puxar e fazer também com que essa criança queira brincar aqui, porque eu trouxe um elemento que ela gosta. Então, às vezes, o brinquedo, quando a gente constrói junto com a criança, eu vou construindo uma memória super importante. E a hora que eu coloco isso no brinquedo, eu consigo tirar de uma passividade do tablet para colocar num movimento, num brinquedo construído por nós. Ele vai ver que a gente vai estar ali junto, construindo algo que tem uma memória afetiva muito importante. A gente vai ressignificar essa memória afetiva. Muito rico. E uma pessoa perguntou se poderia falar sobre a prática centrada na família, como você utiliza na sua prática clínica. Esse é um termo que eu nem conheço muito. Se puder falar também para as famílias sobre isso. A prática centrada na família é algo que tem sido visto com os grandes estudos que são feitos por jornais conhecidos, por revistas científicas conhecidas, e eles percebem que quanto mais a gente colocar essa família dentro do atendimento, a gente centrar dentro da demanda da família, isso tem um impacto muito maior no desenvolvimento dos pequenos. A gente tem mais estudos relacionados às crianças que têm alguma dificuldade motora, porque daí elas precisam de um planejamento maior, talvez de uma estabilidade maior para poder interagir dentro da própria casa, na escola. Então, tem muitos artigos científicos relacionados às crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que tem muito falando sobre o atendimento centrado na família. Porém, a gente pode levar isso para qualquer família, para qualquer atendimento. Se eu tenho uma criança que dá 2 passinhos para mim no consultório, eu fico muito feliz. Mas o meu coração transborda quando a mãe chega e fala assim, ela andou em casa, ela andou na creche, ela andou na avó, né? Ela andou na casa da avó. Tudo isso me faz sentir, extrapolei o consultório. Porque o nosso consultório, ele tem que ser ali uma caixinha de oportunidades. A criança vem, busca a oportunidade e vai usar lá no mundo lá fora. Se ela faz só ali dentro dessa caixinha, eu não trabalho funcionalidade. Eu trabalho uma habilidade ali, dentro daquele ambiente controlado. O nosso consultório ele tem que ser algo que dê oportunidade para essa criança levar para casa. Por que eu gosto tanto de falar do brincar? Primeiro, porque a atividade da criança é como ela entende o mundo e como o mundo entende a criança. Principalmente porque eu brincar eu levo para casa. Então, se eu brinquei de alguma coisa que foi bacana durante o atendimento, eu falo, poxa, vamos mostrar para a vovó? A gente fez um desenho, a gente compôs alguma coisa, vamos mostrar para o papai quando ele chegar? Vamos mostrar para a mamãe quando ela chegar? Por quê? Porque isso daqui tem que extrapolar o consultório. Se fica só no consultório, é uma habilidade, mas não é funcionalidade. A gente precisa, sim, fazer cada vez mais a prática centrada na família, porque se eu tenho um significado para aquela família, aí sim aquilo vai ser usado fora do consultório. Se não tem significado aquilo que eu estou fazendo dentro do consultório, muito dificilmente a família vai conseguir colocar isso no dia a dia. Por mais que a gente atenda, às vezes 2, às vezes 3 vezes essa criança no consultório, é muito pouco tempo para o tempo que a criança tem lá fora. Se eu não der algo muito precioso para que ela use lá fora, não adianta eu falar que só fazendo dentro do consultório é uma habilidade adquirida. Não, a gente precisa adquirir funcionalidade. O que eu ofereci no consultório, a criança tem que jogar no mundo lá fora. Lindo. E você pode comentar pra gente sobre hipotonia, frouxidão ligamentar nas crianças e como brincar melhores posturas, posicionamentos? Perfeito. A hipotonia, tem até alguns artigos que são super engraçados, que falam assim, que existe uma hipotonia, mas que essa hipotonia a gente não pode
colocar que a criança com síndrome de Down, por exemplo, ela vai ter uma hipotonia, a mesma hipotonia por toda a sua vida. Se você tem intenção, você consegue alterar esse tônus. Então, quanto maior for a participação do nosso pequeno durante a brincadeira, mais eu estou conseguindo colocar esse tônus para funcionar a meu favor, né? Então, quanto mais a gente colocar, por exemplo, essa criança estável para poder fazer a brincadeira, então, se ela está sentada, eu posso colocar o brinquedo mais alto, lembra que a gente tinha falado? Se eu coloco mais alto, eu já chamei esse tônus para brincar também. Se eu coloco baixo, eu fui no sentido do tônus e eu quero ir no sentido contrário. Então, quando a gente estabiliza uma criança, quando a gente eleva o brinquedo, eu estou usando esse tônus a favor da criança. De novo, se eu estou segurando a criança e ela está com a perna muito aberta, se imaginem com a perna muito aberta brincando, a gente teria mobilidade? A gente conseguiria se equilibrar? Fica difícil para a gente? Fica difícil para a criança. Não tem como a gente dividir. Ah, não, mas ele fazendo o W, né, que é aquela postura de colocar as pernas para trás, sentar em W, ou uma criança que abre muito a perna. Ah, não, mas ele fica bem assim. Se a gente não fica bem assim, a criança também não fica bem assim. Então, é legal que a gente corrija, que a gente sente de índio. Sentou de índio, eu já dei uma postura. Por quê? Porque se eu sento com a perna muito aberta, eu estou sentando, na verdade, quase que nas minhas costas. Eu preciso sentar no meu bumbum, no meu quadril. Para eu poder fazer isso, eu preciso posicionar as minhas pernas. Fora que agora pode ser mais estável, né? Então a criança deixa a perna em W ou deixa a perna muito aberta para ser estável, mas eu perco em movimento. E o brincar, ele é movimento. O brincar, ele é a criança poder interagir. Então, a criança, ela tem que ser fácil dela sair e voltar dessa postura. Então, a perna de índio, eu poder estabilizar uma postura sem tirar movimento, eu sei que essa é a melhor postura para a criança, tanto hipotônica, como com um tônus um pouco mais elevado. Então, a gente colocando a postura de uma maneira bacana, eu consigo fazer com que essa criança responda também ao brincar de uma maneira também mais participativa. Tem algumas famílias que às vezes eu pergunto e falam, qual que é o brinquedo que... Ah, ele só brinca deitado. Às vezes, a gente colocar essa criança sentada já é tanta novidade que lembra que a gente falou? A gente tem que colocar um brinquedo que ela já conheça. Porque é muita novidade colocar uma postura nova. E tem muitas crianças também, que eu acho que é interessante que a gente fale, algumas crianças até prematuras, elas gostam muito de ficar sentadas, gostam muito de ficar de pé, mas não fazem essa passagem. Então, ah, não, ela gosta de ficar sentada porque eu coloco. Ele gosta de ficar de pé porque eu coloco, mas ele não vai para de pé, mas ele não vai para sentado, ele não vai de deitado para sentado. É porque a gente coloca e a criança gosta. Isso me diz duas coisas. A primeira, que o cognitivo dela está pedindo aquela postura, porque ela entendeu que aquela postura é muito legal. E segunda, que eu preciso dar autonomia e independência para essa criança fazer essa mudança de postura. Exatamente. De forma essa natural, mudança... né? Exatamente, exatamente. Então, como que eu posso fazer de forma natural? Colocando os pés apoiados. Às vezes a gente tem a impressão de que... Vou baixar um pouquinho aqui. Que a criança só de perna indiozinho já está bem posicionada. Eu posso colocar uma perna assim, ó. Por quê? Porque se o meu pé está apoiado, eu vou conseguir impulsionar para cima. Então, se eu coloco uma perna assim, no começo a criança vai estranhar, vai tentar colocar, e a gente coloca a nossa mão só no pé, para mostrar para a criança que ela pode impulsionar esse pé. Se o pé fica aéreo, ele perde a função de impulso. Se o meu pé fica no chão, eu consigo impulsionar. Então, tem crianças que é super interessante, assim, a gente faz isso na quarta, na quinta, a criança está fazendo sozinha. Teve um teleatendimento que eu fiz há 15 dias atrás de um menininho e ele no começo do atendimento ele não fazia, no final do atendimento ele estava fazendo. Ou seja, o movimento está lá. O nosso trabalho é abrir a gavetinha para o movimento pular fora, porque ele tem que aparecer para brincar, né? Então, o movimento, se a criança gosta de sentar e se a criança gosta de ficar de pé, ela tem as habilidades ali para poder fazer essa troca. A gente só precisa abrir as gavetinhas certas para o movimento se organizar para isso. Mas se ela consegue ficar na postura, é legal que ela atinja essa postura. E isso ajuda muito o tônus.
Porque se eu estou controlando a minha troca postural, eu estou agindo sobre o meu tônus. E eu, que não sou da área da saúde, eu fico pensando muito no planejamento também, né? Assim, não justifica, você tira, você dá uma muleta para a criança, né? Ao invés de você proporcionar possibilidades de experiências e, né, de transitar e autonomia, liberdade, né? Eu acho que você usou uma palavra muito intensa, assim, que eu acho que é exatamente isso, que é a palavra muleta. Por quê? Porque daí fica um brincar meio truncado. Porque, eu tô brincando sentada, mas eu queria ficar de pé. Eu falo, até alguém me colocar de pé. Se eu tô tentando, eu tô trabalhando de novo. Para cada troca postural, eu tô trabalhando muito a minha persistência, eu tô trabalhando o meu equilíbrio emocional, eu tô trabalhando eu insistir naquilo e realmente ficar feliz com a minha conquista, porque fui eu que fiz. Né? Então, a gente auxiliar é uma coisa, a gente colocar na outra postura, a gente pula uma etapa muito importante de planejamento. Né? Então, esse planejamento é muito interessante para as crianças e a gente constrói através do motor. A postura sentada de índio, a partir de qual idade que você considera que uma criança existe possibilidade de fazer, A de partir ficar? de 6 meses, a gente vai oferecer para a criança ficar sentado. Então, a gente pode usar até aquela almofada de amamentação, ou a gente pode enrolar uma toalha, um cobertor e colocar aqui como se fosse um C atrás das costas da criança e tal, para Eu ela fazia poder muito ficar na sentada. quina do sofá. Na quininha do sofá, fazia muito no começo. No início mesmo. Excelente, excelente. E a gente adora tirar foto. Eu tenho várias fotos dos meus filhos no cantinho do sofá, assim, porque ficava tão bonitinha. Aí depois passava pro meio do sofá com duas almofadinhas, depois tirava uma almofadinha, depois tirava a outra. Exatamente. Então, olha o quanto a gente precisa. E como cognitivo dos pequenos, eles pedem pela postura. Porque o cognitivo já está super interessado na postura e o meu motor tem que acompanhar. Então, a gente proporciona isso até que a gente vai tirando e vai colocando a criança com maior autonomia e maior independência. O sentar de índio, a gente vai conseguir conforme a criança tiver maior independência e autonomia no sentar. Porque o sentar, primeiro, ele começa com a perninha mais aberta, a criança não tem flexibilidade e nem como, proporção motora para a perna fazer o índio. Porque a perninha do bebê, ela tá, né, bem curvadinha assim e praticamente fica pé com pé. Então fica aqueles pezinhos assim, né, de borboleta primeiro. Depois que a gente vai conseguir fazer com que essa perna se alongue com o crescimento, com o desenvolvimento, e daí realmente faça o índio. O índio, eles vão conseguir fazer próximo de 1 ano. Antes disso, é aquela borboletinha, que é tão importante quanto o índio, porque a gente coloca os pés em sintonia. E, principalmente, com 9, 8 meses, se a gente já conseguir fazer essa perna aqui, lembra que eu falei? Uma perna em borboleta e a outra assim. A gente já impulsiona. E aí, com 9 meses, isso vai ser muito interessante para o bebê. Uhum. Tô perdida em tantos comentários maravilhosos, vários coraçõezinhos para você dar, muitos elogios. Eu tenho que voltar aqui para ler várias mensagens. E uma fisioterapeuta tá perguntando, e quando a criança não quer mudar de posição, fazer essa passagem, até que ponto é birra, até que ponto é incapacidade de fazer, como lidar com isso? Eu acho muito interessante quando a gente trabalha com a participação e com a intenção da criança. Quando eu vejo que ela está amando um brinquedo, eu uso muito desse brinquedo. Quando eu vejo que a mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia, quem tá ali comigo, tá mega em sintonia, eu uso essa pessoa que tá super em sintonia, porque eu preciso que essa criança tenha intenção de chegar em alguma coisa. A troca postural é movimento, trocar de postura é movimento, e ela precisa estar muito interessada onde ela quer chegar. Então, se é um brinquedo que ela tá muito interessada, eu pego esse brinquedo e coloco em cima do banquinho, aquele que a gente falou que de escovar o dente, que é um banquinho que é só um degrauzinho. Bota ali em cima do banquinho, ou bota em cima de um puff, dependendo do tamanho da criança. Se aquele banquinho é baixo,
Bota em cima do puff. Então, a gente vai colocando uma coisa, né? Um objeto, ou alguém que veio com essa criança, que ela tá super interessada, que ela tá super engajada, eu uso isso a meu favor para construir o movimento. A gente não consegue construir um movimento se a criança não estiver interessada em se movimentar. Então, como que a criança se interessa em se movimentar? No movimento, desculpa, se interessa no movimento. Quando tem algo que chama muito a atenção dela ali. Um objeto, um brinquedo, algo que ela queira pegar, algo que ela tá brincando sentada, mas eu queria muito que ela ficasse ajoelhada, que ela queria de pé. Na hora, ai, que muito legal esse brinquedo, esse brinquedo. Para onde foi esse brinquedo? Brinquedo, onde foi esse brinquedo? Legal. E aí a criança vai ficar querendo pegar, né? Agora, do momento que a criança vai tentar, eu já coloco um pé para impulsionar, pronto, a criança conseguiu. Essa passagem tem que ser rápida. Se for uma coisa muito demorada, eu posso perder o time do brinquedo. Então, ela está indo querendo pegar o brinquedo, eu vou ajudar de um jeito rápido. Aí, depois ela brinca e tal, volto para sentado de novo. Ah, o brinquedo voltou para cá. Não acredito, voltou esse brinquedo. E agora, para onde que ele vai? Aí o brinquedo vai passear e o brinquedo passeia de novo. Ou quem tá comigo, eu falo, vamos brincar de esconde-esconde? Para onde foi se esconder? Para trás do puff. Aí fica ali a pessoa toda espremida atrás do puff e de repente aparece. Então, a gente vai utilizando muito o que a criança tem interesse. Se a criança participa, vai ficar muito mais intenso a minha vontade do que a minha dificuldade. Se a minha dificuldade está maior do que a vontade, não é suficiente. Aí eu não quero sair daqui. Então, o que eu trabalho com a criança? A vontade do movimento. Como que eu faço isso? Com algum objeto ou com alguém que ela está muito interessada ali. Pode ser um irmão, a irmã, que também é super legal quando eles participam. Então, às vezes, meu irmão... Hoje de manhã eu fiz com uma irmã, meu, show de bola, cara. Sensacional. Tudo que ela fazia. Eu falo, isso, agora vamos jogar a bola no cesto. Na hora o irmãozinho queria fazer igual. Super fofos os dois. Então, é você usar o que você tem ali de recurso que aumente a vontade e que a vontade fique maior do que a dificuldade. Se a dificuldade está maior e a vontade está baixa, eu não vou conseguir tirar a criança dali mesmo. Ela vai resistir, vai chorar, porque ela não vai conseguir ter um impulso para o movimento. A gente tem que trabalhar com um impulso para o movimento. Uhum. E o que você nos diz sobre cercadinho, andador, essas modernidades aí? Muito legal. A gente fala de variabilidade de postura, aparece um monte de recursos, né? A gente usa muito empurrar cadeira, empurrar puff, né? Mas tem uns andadores bem legais, aqueles triangulares, né? Que você vai empurrando, são muito legais. Eles têm, às vezes, uma paredinha com atividades para brincar sentado e depois você leva. Eu gosto muito de trabalhar com algo que faz total sentido para a criança. Eu percebo que, às vezes, empurrar um carrinho que tenha um boneco, que tenha um super-herói, que tenha uma boneca, e que a criança queira levar até o outro ponto para chegar no escorrega, e daí escorregar junto com o bebê e tal. Numa almofada, num almofadão vai ser o escorrega. A gente já vai trabalhando também a imaginação, a criação, tudo que a gente pode construir junto ali pelo brincar. A gente empurrar alguma coisa é sempre muito importante. Empurrar alguma coisa que não seja leve. Porque se eu empurro alguma coisa leve, o meu braço chega antes que a minha perna. E isso não é legal eu memorizar. Então, é legal que a gente vá junto. Então, uma cadeira é pesada, o puff é pesado. Né? Às vezes eu fico até em cima, você está empurrando a tia, né? Porque daí a gente coloca aqui um peso para a criança integrar o corpo dela todo e alinhado. Tudo que vai fazer com que o tronco se projete muito para frente, a perna não consegue acompanhar. Então, ficam os dois pés lá para trás e a criança vai indo só com a mão para frente. O que eu faço para equalizar? O que eu faço para alinhar isso daqui? A gente coloca algo pesado para empurrar. Então, pode empurrar o que você tiver em casa. Tem vários andadores super geniais. A gente sabe que alguns andadores são bastante caros para alguns pacientes que a gente atende. Por isso que a gente, obviamente, trabalha com algumas coisas que são bem legais e tal. Mas também tem muitos recursos em casa que a gente pode fazer. Empurrar uma cadeira, empurrar o puff, né? Tudo isso é super legal. Aqui em casa a gente fez um de madeira. Eu fiz um de madeira aqui em casa, foi super legal. A recomendação da fisioterapia, né?
A gente dosava, pegava uns pesos, colocava e aos poucos a gente foi deixando o carro um pouco mais leve. Foi Bom. bem útil. E No cercadinho também, né, Dani? Acho que eu não respondi. cercadinho, isso, Cercadinho. cercadinho. O cercadinho, eu gosto muito quando bota no cercadinho, até a gente pode brincar. Olha que bacana, peraí, caiu aqui. Que legal, esses brinquedos aqui, ó, eles são de pregador e EVA. Às vezes a gente colocar isso até na redinha do cercadinho e ir aumentando a altura para a criança ir também escalando. O cercadinho é legal para aquela criança que já tem algum movimento, né? E que daí você precisa ter algum limite para você fazer algum afazer doméstico, para você fazer alguma outra coisa e deixar aquela criança de uma maneira segura. Então, é muito mais para a segurança da criança do que para a estimulação da criança. O que eu gosto de usar para fazer a estimulação, às vezes, é usar a rede. Aí a gente pode botar esses pregadores lá e a criança tenta tirar. Eu posso elevar o brincar através da redinha. Mas é muito mais para a segurança da criança do que propriamente para a estimulação, o cercadinho. Uhum. A gente aqui em casa usou para andar de lateral também. Olá. Nós usamos O para lateral é lateral. super É. perfeito. Lateral, eu acho muito legal, porque daí para cada móvel, né, de casa, assim, a gente vai construindo uma aquisição motora. Então, tem muita mesinha de centro, sofá, né? Daí eu fico falando, qual que é mais ou menos aqui na região embaixo do peito? Peraí, aí eu tenho uma mesinha. Bora na mesinha. O meu sofá é baixo. Bora pro sofá, né? Porque tudo que a gente vai colocando, assim, a gente coloca uma altura que seria o mais ideal, né, o mais indicado, e aí o que tiver em casa que tenha essa altura é muito legal. A marcha lateral para o cercadinho também, super legal, porque daí você tem toda aquela lateral e a criança vai ganhando a marcha. A marcha lateral, ela é anterior à marcha para frente. Então, ela é de uma importância muito grande. E ela leva o nosso peso para a lateral do pé. Quando a gente vê aquele pé desenhadinho e tal, a gente sabe que quando a gente pisa na areia, o que fica marcado é a parte lateral, não é a parte do meio. O arco tem que subir. Então, é a parte lateral que a gente bota a nossa pegada na areia. E para fazer essa descarga de peso legal, é que a gente anda para um lado e anda para o outro, depois que a gente anda para frente. Já estão perguntando sobre o jump e a cadeira bumbo. Como que chama essa cadeira? O bumbo, né? O jumper, aquelas que era polêmica, mas vamos lá. O jumper. Mas eu acho assim, depende muito do que a criança já adquiriu. Se a criança ainda não fica de pé, não é interessante. Sabe por quê? Para a construção do movimento, a gente precisa do nosso pé inteiro no chão. E quando a gente pula, fica algo divertido, mas que não estimula o nosso pé tocar inteiro no chão. Então a criança começa a memorizar o bípede, né, que é o ficar de pé, só com a parte anterior do pé e não com o pé todo. Então por isso que depende muito da indicação se para a fase motora que a criança está. A criança que está iniciando de pé não é bacana. Ou ele tem que ficar muito baixo para a criança colocar o pé inteiro no chão. E ele ficar baixo, a criança vai ficar sentada, não vai ficar de pé. Então, eu acho que é isso que a gente tem que dosar. Se a criança ainda está começando a ficar de pé, o ideal é que os pés estejam os dois bem apoiados no chão. E o jumper, ele dá uma elevada, ele leva só para a ponta do pé. Então, isso que eu acho que atrapalha um pouco a construção desse momento. E o bumbo, e a né? cadeira bumbo. Isso. O bumbo, a mesma coisa. Se a criança está sentada e os pés estão encostados em algo, então ou ela está sentada na cadeirinha e está encostada com o pezinho numa mesinha, ou ela já consegue dobrar o joelho e encostar o pé no chão, perfeito. Se o pé fica aéreo, aí eu não consigo estender a minha coluna. Quando o nosso pé está apoiado, se eu empurro o chão, a minha coluna se estende. Então, eu consigo fazer como se fosse um impulso. Se o meu pé está aéreo, para minha coluna estender, olha o tanto que eu tenho que fazer. Tentem fazer em casa, assim, o pessoal que está assistindo, com o pé aéreo, então o pé para cima, tentar esticar as costas. É muito difícil. E o bumbo, às vezes, para uma criança muito pequenininha, o pé está aéreo e não consegue esticar.
as costas. Então, eu não consigo dar a extensão das costas, né, que é o objetivo desse adequador, né, desse dispositivo de posicionamento. Então, colocou o pezinho no chão? Fechou. Apoiou o pezinho? Fechou. Mas pé aéreo não me dá estabilidade, eu não consigo esticar minha coluna, eu vou ficar brigando na postura o tempo todo. Ótimo. Karina, fisioterapeuta, Daphne, ela perguntou sobre uma criança comprometida neurologicamente, que não fixa o olhar e não pega os objetos. Como estimular a se movimentar? Tem uma frase da Ana Paula Nogueira, da Playcore Kids, que me impulsiona muito em relação às crianças, principalmente com deficiência visual, que é o foco de atendimento dela, assim, ela é show de bola. E ela fala que a visão lidera o movimento. Então, quando a gente tem que a visão lidera o movimento, eu preciso que essa criança esteja engajada visualmente na atividade. Então, em primeiro lugar, eu vou ver o que vai chamar a atenção visual da criança. No que chamar a atenção é que eu vou impulsionar o movimento. Nossa live já está quase encerrando. Ai, meu Deus. Tá muito show, eu até perdi o tempo aqui, tá tão bom isso aqui. 15 segundos. Dá o último recado e eu convido todos a se cadastrarem na 21 Conecta. Pode dar seu último recado, Daphne. Divirtam-se sempre, porque é a diversão que vai criar memória. Criem memórias na infância da criança.